Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida de forma extraordinária. Em nome do Senhor Jesus. Povo da fé, hoje o último dia do nosso propósito. Tanto é que eu estou em cima do altar da nossa igreja para fazer a oração pela sua vida, para fazer a oração pela sua família, para pedir que Deus venha guardar, livrar e proteger. Deus, Ele está no controle de tudo. Ele está na direção de tudo. E nenhum mal terá poder sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os entes queridos, os quais você tanto ama. O nosso Deus trará proteção e livramento em nome do Senhor Jesus. Povo da fé, hoje o 8º dia dessa semana de oração. Em minhas mãos, como o Senhor e a senhora pode ver, está o sangue, está o nome de vocês. Todos que estiveram aqui conosco hoje receberam o sangue para levar para suas casas e assim ungirem os umbrais de sua casa, ungir as janelas, e Deus venha trazer a proteção, venha trazer o livramento para que o mal não possa tocar em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero que você tenha algo no seu coração, semeado no seu coração. O que pode mudar e transformar a nossa vida é a oração. A oração, ela tem o poder de transformar, de mudar vidas e histórias. Você vê em toda a Bíblia que quanto a igreja ora, quanto o homem de Deus, a mulher de Deus, ela fala com Deus, ela clama a Deus, ela invoca a Deus, o nosso Deus responde, o nosso Deus se manifesta. E a história que Deus nos trouxe hoje, o relato que está na Bíblia, que Deus nos trouxe hoje, é para aumentar sua fé, é para mostrar ao Senhor, à senhora, a importância de orar, a importância de clamar os céus. Pois deixa eu lhe dizer algo, a história que Deus nos trouxe, o versículo que Deus nos trouxe, relata o que Herodes tenta fazer contra o apóstolo Pedro. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Herodes, ele começa a perseguir Tiago e Pedro. Ele passa Tiago a fio da espada, vendo ele que os judeus se agradaram, ele manda prender Pedro. E Pedro é levado cativo por 16 soldados, 16 homens, 4 tropas de 4. Veja bem, um homem teve 16 soldados o escoltando. Que mal Pedro tinha feito para ter 16 soldados a vigiá-lo, 16 soldados a guardá-lo. Tudo isso para que Herodes viesse fazer para com Pedro o que foi feito com Tiago. A Bíblia diz que Pedro foi levado ao cativeiro, à cadeia, e ali ele foi preso, com 16 homens ao vigiar e ao pressionar, dizendo, após a festa da Páscoa e dos pães asmos, o mesmo que se sucedeu a Tiago, o mesmo que se sucedeu a Jesus, vai acontecer contigo. Imagine a pressão que estava sobre Pedro. Imagine o ataque psicológico que o mal estava fazendo sobre o apóstolo. E sabe o que a Bíblia diz que ele estava fazendo? Dormindo, descansando. Mas por que Pedro estava descansando? Pois ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que ele estava buscando. O que eu quero que você entenda, quem sabe o Deus que serve, quem sabe o Deus que busca, mesmo diante a prisão, mesmo diante a cadeias, mesmo diante a pressão do inimigo, ele não cede, ele não se curva, ele não se deixa atemorizar, mas pelo contrário, ele confia, ele crê, pois ele sabe que Deus tem o guardado, Deus tem o livrado. Ele sabe que só vai acontecer para com a sua vida aquilo qual Deus permitir. Quando eu estava falando sobre isto ao povo que veio na nossa igreja hoje, Deus me fez lembrar de Mesaque, Sadraque e Abednego. Aqueles que foram jogados na fornalha. Aqueles que foram jogados na fornalha aumentada 7 vezes mais. Aqueles os quais disse a Nabucodonosor, só vai acontecer conosco o que o nosso Deus permitir. Se Ele quiser que venhamos perecer, perecemos.
Mas se ele quiser que nós venhamos viver, nós viveremos. E Nabucodonosor manda jogá-los ali. Eles são tacados. A Bíblia diz que quem os taca morre queimado. Mas eles não. E Nabucodonosor diz: ei, nós jogamos 3 homens, mas eu tenho visto 4. Mas sabe por quê? Porque quando você está com a sua vida na mão de Deus, Ele mesmo se encarrega de te guardar, de te livrar e te proteger. Pedro estava dormindo, pois ele sabia que Herodes só poderia atacá-lo, que Herodes só podia ceifar a sua vida se Deus assim permitisse. Porque do contrário, nenhum fio de cabelo de Pedro seria tocado se Deus assim não permitisse. Eu quero que você entenda que eu não sei qual é a fase da sua vida que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é o momento que você tem passado. Mas creia, confia. Coloque a sua vida na mão de Deus. Não entre em pânico, não entre em desespero. Não coloque a carroça na frente dos bois, não. Mas confia, descansa. Faça como Jesus diante daquela tempestade. Como Pedro estava fazendo ali na prisão. Durma diante os fatos, durma diante o acontecimento, pois só é permitido acontecer aquilo o qual Deus permite, aquilo o qual Deus dá aval a acontecer. Está dando para entender? Então não precisa se preocupar, não precisa ficar inquieto, não precisa perder noite de sono, pois a sua vida, ela está na mão de Deus. Eu creio nisso. O diabo, o nosso adversário, o seu adversário, ele tem atacado você de todas as formas para você duvidar, para você não crer, para você pensar que você tem corrido sozinho, tentado fazer você pensar que a sua oração não tem chegado aos céus. Mas o próprio Jesus disse o dever que nós temos de orar e nunca esmorecer. Mesmo cansado, mesmo fadigado, mesmo sem forças, mesmo sem ânimo, ore, clame, fale com Deus. Ele vai te ouvir. A Bíblia diz que Pedro estava encarcerado, Pedro estava em cadeias, mas toda a igreja estava em oração incessante em favor de Pedro. O que eu quero que você entenda, a oração ela tem o poder de mudar a nossa história. A oração tem o poder de mudar a nossa vida. Eu quero que você ore, eu quero que você fale com Deus, pois Ele vai se manifestar na sua situação, Ele vai se manifestar nesse quadro, e o nome dEle vai ser glorificado, quanto esta situação estiver revertida. Mas para isso acontecer, você tem que crer, e tem que obedecer a direção e a ordenança de Deus. Olha o que Deus fala a Pedro, através do anjo que o acorda. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Muito bem, olha o que você acabou de acompanhar comigo na palavra de Deus. Pedro estava em cadeias e dormindo. A Bíblia diz que um anjo veio, acorda Pedro e diz: Pedro, levanta-te, põe a sua sandália e me segue. E ele disse mais: põe a sua capa e siga-me. Presta muita atenção. O que você entende com esse versículo que nós lemos? Que eles não estavam fugindo. Eles não estavam com pressa. Porque Pedro teve tempo de colocar a sandália e de vestir a capa. E o anjo disse: você tem que me seguir agora, Pedro, para que você seja livre. Ei, talvez hoje você se encontra em cadeias. Talvez hoje você se encontra preso. Talvez hoje a sua vida está atrelada a um problema, atrelada a uma dificuldade. Mas pela sua oração, pela nossa oração, Deus tem enviado um anjo a te libertar, a te fazer livre dessas cadeias, a te libertar dessa situação adversa que você tem vivido, a te libertar desse cativeiro que talvez você esteja, a te libertar dessa dependência emocional, a te libertar desse quadro de dependência química e alcoólica, a te libertar desses vícios malditos que tem levado a sua vida ao buraco,
a vergonha, o opróbrio. Mas para que você seja livre por completo, você tem que tomar uma atitude. Qual, pastor? Seguir a Jesus. O seguir o anjo é seguir a direção de Deus. É seguir a palavra de Deus. Para que a nossa vida seja transformada. Para que a mão de Deus, de fato e verdade, esteja sempre estendida ao nosso favor, a todo momento. E que nenhum mal possa nos tocar. É necessário nós fazermos uma escolha. A de seguir a Jesus. A de obedecer a sua palavra. A de obedecer os teus ensinamentos e mandamentos. E com isto, o mal não pode nos tocar. E com isto, o mal não pode nos destruir. E com isto, o mal não tem legalidade para bagunçar a nossa vida. Mas para que haja mudança, para que haja transformação, é necessário que você tome uma decisão. É necessário que você faça a escolha certa na sua vida. Tá dando para entender, pessoal? A palavra está sendo lançada. A direção está sendo dada. A palavra está sendo semeada. Agora eu espero que você absorva a palavra, absorva o que está sendo transmitido e põe em prática para que a sua vida, para que a sua história, venha glorificar o nome de Deus. Eu não tenho orado esses 8 dias em vão. Eu não tenho sacrificado, pedindo a Deus para alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família em vão. Não. Eu tenho pedido com toda a minha alma, com toda a minha força e fé. E eu tenho certeza que Ele tem lhe alcançado. Que Ele tem ido de encontro ao Senhor e à Senhora. E eu quero ouvir do Senhor, eu quero ouvir da Senhora os testemunhos, os frutos dessa semana de oração. Eu quero ouvir do Senhor e da Senhora as maravilhas que Deus tem operado na sua vida, por você ter decidido obedecer e seguir a palavra de Deus. Amém, gente? Então, neste momento, eu lhe convido a orar comigo e juntos clamarmos ao poderoso de Israel, ao Deus que nos ouve, ao Deus que pode todas as coisas. Então, vamos orar, pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, eu uno a minha fé com a dos teus servos agora. Pedro, meu Pai, ele foi livre daquele cativeiro, pois ele confiava, ele sabia o Deus que ele servia, e porque do outro lado a igreja orava, a igreja não cessou de orar, a igreja não cessou de clamar, e nós temos orado essa semana de forma incessante, de forma, meu Pai, que o Senhor, nós temos certeza, já agiu, já se manifestou. Meu Pai, eu não sei qual é a vida que essa mulher, este homem tem vivido. Eu não sei qual é o cativeiro que eles se encontram. Eu não sei quais são as cadeias que os têm prendido. Mas neste momento eu creio, meu Pai, que o anjo do Senhor desce aonde essa mulher, esse homem está. E cadeias são quebradas, correntes são despedaçadas, portas são abertas, colunas são desfeitas, meu Pai, para que essa vida encontre libertação, para que essa vida encontre liberdade, para que este homem, esta mulher encontre o que lhe faltava em suas vidas, para que eles venham receber do Senhor, meu Pai, aquilo que lhe faltava. Talvez estava faltando paz, estava faltando alegria, mas hoje, neste momento, o anjo do Senhor entrega a essas vidas, meu Pai, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. O anjo do Senhor traz a esta vida cura, libertação. O anjo do Senhor traz força e vigor a essa vida. Eu não sei o que eles têm necessitado, meu Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que a alma deles tem gritado. O Senhor sabe o que eles têm vivido, meu Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, muda essa situação. Muda esse quadro, meu Pai. Glorifica o teu nome nessas vidas. Em um nome de Jesus. Liberta essa mulher, liberta esse homem. Os torna livre dessa escravidão. Livra-os, meu Pai, desse cativeiro em nome de Jesus. Meu Pai, de cima do seu altar, eu uso a minha fé agora para determinar em nome de Jesus que todo principado,
toda a potestade, todo dominador dessa vida. Eu uso a minha fé para amarrar todo o mal, toda força contrária, todo espírito imundo, todo espírito das trevas, seja amarrado, seja acorrentado agora, em o nome de Jesus. Que todo espírito maligno, todo espírito das trevas, em o nome de Jesus, que saia, saia e saia dessa vida. Que em nome de Jesus, essa mulher, esse homem seja livre agora. Que a mão do Senhor se estenda sobre eles, para abençoá-los, em um nome de Jesus. Que cada nome nesse recipiente, que cada nome que foi colocado aqui, meu Pai, seja alcançado e tocado pelo Teu poder de forma diferente, para que o Senhor, meu Pai, seja glorificado na vida de todos. Meu Pai, de cima do Seu altar, eu profetizo vitória e milagres extraordinários na vida de todos. Em o nome de Jesus. Meu amigo, você que está aí do outro lado e crê nessa oração, ora assim comigo. Meu Deus, eu te agradeço, pois creio que desde já o Senhor glorifica o teu nome sobre a minha vida e sobre a minha casa. Em nome de Jesus. Os que crê, digam amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Uma certeza eu tenho no meu coração. Você foi alcançado e tocado pelo poder de Deus. E como o anjo visitou a Pedro e o tornou livre daquela prisão e daquele cativeiro, o anjo de Deus te visita para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Que a proteção de Deus esteja sobre você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, gente? Fica com Deus e até a próxima.